Salve, salve rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nessa sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025, para falar sobre Gerson no Palmeiras. Teve novidades sobre isso, a gente vai falar sobre esse tema que tem mexido com a torcida do Palmeiras nas redes sociais. Mas antes, claro, pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar o canal com seus amigos palmeirenses, convidá-los a se inscrever aqui no meu canal, pra gente crescer essa comunidade alviverde aqui, que tá bem legal. O público que a gente está formando por aqui, a resenha nos comentários, estou gostando bastante. Lives a gente vai mandar aqui no canal, nos pós-jogos, enfim, muita coisa legal chegando. E claro, o que é legal também é o apoio dela, a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, sempre aqui no canal do Felipe Oliveira, grande parceira do nosso canal, apoiando esse projeto que está no início. Estou bem feliz com a parceria da Bet Nacional, então confira lá as melhores odds do mercado. E claro, se você for maior de 18 anos... E jogue sempre com responsabilidade, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus. Não vai colocar aquele dinheiro da escola das crianças, o dinheiro do dia a dia, enfim. É para brincar, para se divertir, porque as melhores odds estão lá na Bet Nacional. Demorou? Dá uma conferida no link aí na descrição. E bora lá, rapaziada, falar sobre Gerson no Palmeiras, porque o André Hernan, grande André Hernan, querido, foi atrás aí do Palmeiras e ouviu de fontes do Verdão o seguinte. Vamos aqui no Palmeiras News no Twitter repercutir as aspas do André Hernan. Eu ia colocar aqui o vídeo, mas o vídeo do André Hernan está sonorizado, então posso correr o risco de tomar um bloco aqui do YouTube por conta da trilha sonora, que eu não sei se no meu canal ela teria o direito. Então por isso que eu não coloquei aqui o próprio André Hernan com seu belo rosto falando sobre a apuração dele em relação ao Gerson. Ontem o Facincani, anteontem na verdade, o Facincani falou e deu essa informação de forma exclusiva, né? Ali no canal Tá Lá Dentro, repercutiu bastante na internet. A gente falou aqui no canal também sobre o Gerson, que o Palmeiras já iniciou ali uma conversa embrionária, aquela famosa sondagem para saber a viabilidade de um possível negócio envolvendo o ex-jogador do Flamengo. E o André Hernan hoje foi ouvir do Palmeiras a situação. Vamos lá. Conversei com fontes do Palmeiras que me garantiram que não há nesse momento uma conversa com o Gerson. O que eu ouvi de uma fonte foi: não precisa nem falar nada da qualidade do Gerson. E aí eu falei: mas e na janela, existe a possibilidade do Palmeiras abrir uma negociação? A resposta foi: é um jogador de 25 milhões de euros e é um jogador de 29 anos. Aí o torcedor do Palmeiras, quando lê isso aqui, pensa: pô, é verdade, a política do clube não é essa, né, de trazer jogadores com uma idade mais avançada, que talvez percam o poder de revenda no futuro e tudo mais. Porém, Andreas Pereira tem 29 anos. E no começo deste ano de 2025, o Fulham pediu 25 milhões de euros. O Palmeiras esperou e no meio do ano trouxe o Andreas por 10. Então, calma. Uma outra fonte do Palmeiras me disse: o Palmeiras pagou 25 milhões de euros num jogador de 19 anos, 10 anos mais novo, que é o caso do Vitor Roque com projeção. O Gerson é muito bom jogador e é um jogador assim top, mas como é que vai pensar no investimento desse, num retorno que esse cara vai te dar? Vai te dar retorno esportivo, tudo ali na hora, mas é um jogador que o Palmeiras não vê assim pelo menos o valor com a questão da idade. Isso é da cultura das negociações que o Palmeiras tem feito ultimamente. Mas contratou o Lucas Evangelista, que tem 30 anos, mas ele não custou 25 milhões de euros. Mas contratou o Andreas, que custava 25 e custou 10. Então, calma aí, hein? Então é uma situação em que, assim, me garantem no departamento de futebol do Palmeiras que não há negociação em andamento. O Facincani já havia falado sobre isso também. Mas isso pode ser que aconteça na janela, o Gerson está satisfeito lá. Do lado do Gerson, inclusive, há a ideia de que ele possa voltar para ser relacionado no próximo jogo do Zenit. É um jogador que não está vivendo... É um jogador que está vivendo mil maravilhas no Zenit? Não está vivendo mil maravilhas no Zenit. Mas, nesse momento, o que eu posso trazer de informação para vocês é que não há negociação em andamento com o Palmeiras. É o que me garantem lá no departamento. E aqui, cara... o André Hernan fez o trabalho dele, óbvio, de ouvir o Palmeiras, nesse caso, as fontes ligadas ao Palmeiras e tudo mais. Mas é como eu disse, esse posicionamento
de primeira do Palmeiras, de negar e falar essa questão do valor já para dar aquela arrefecida e tudo mais, cara, não significa que não possa existir uma negociação lá em janeiro. O Gerson, a informação que chega também é que ele quer voltar ao futebol brasileiro, porque quer estar no radar da seleção brasileira. Mas aí você fala, pô, mas o Luiz Henrique joga no Zenit, o Douglas Santos, lateral esquerdo, joga no Zenit e tá na seleção. Ambos estão na seleção. E por que o Gerson não? O próprio Ancelotti chegou a comentar sobre isso. O Gerson perdeu espaço. O Gerson, as fotos que aparecem do Gerson no Zenit são sempre sisudo, cabisbaixo, etc. Não vem jogando com frequência. O Wendel, que era um jogador negociável do Zenit para sair na última janela, não saiu e voltou a ser titular no lugar do Gerson. Então, ele está insatisfeito lá. E vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. E no Palmeiras não precisa nem falar, né, a qualidade desse cara. E aí, rapaziada, o que esquentou mais ainda essa situação toda e que mexeu com a torcida do Palmeiras foi isso aqui. Gerson curte comentários de torcedor do Palmeiras pedindo para Leila buscá-lo no aeroporto. Quando a ESPN acessou a publicação do meia ex-Flamengo, já havia mais de 7 mil comentários. Agora já são mais de 10 mil. Isso foi hoje à tarde, né? E aí tem a foto aqui do like do Gerson. Aqui vocês veem o like. E o comentário do torcedor, que foi grifado aqui o nome dele e a foto. Leila Pereira, já posso ir buscar ele no aeroporto? E o Gerson foi lá e deu um like. Cara, eu ia colocar aqui a reação dos torcedores flamenguistas que ficaram possessos da vida já com a hipótese do Gerson, que é flamenguista de coração, já disse isso, mas saiu muito mal do Flamengo, né? Durante o Mundial de Clubes e tudo mais, deixou o Flamengo, toda uma polêmica, um jogador que tinha renovado o contrato recentemente com o Flamengo, tem toda uma questão do pai, do staff, enfim, essa nova diretoria do Flamengo já descartou, segundo o próprio Facincani trouxe, a possibilidade de se interessar pelo Gerson novamente, até pelo jeito que ele saiu, o desgaste que houve com o staff e tudo mais. Então, abre-se um caminho para o Palmeiras, que nesse contato, nessa informação que o André Hernan traz do posicionamento do Palmeiras, a questão do valor. O Palmeiras não vai pagar 25 milhões de euros num jogador de 29 anos, como não pagou pelo Andrés em janeiro de 2025, quando poderia chegar a operação até 30 milhões de euros. E o Palmeiras entendeu e não pagou. E não pagou esse valor exorbitante pelo Andrés Pereira. Em julho, o Andrés Pereira já estava custando 10. O Palmeiras foi lá, fincou o Pix e trouxe o jogador, que está aí, sendo titular, jogando bem. Foi importante na classificação do Palmeiras contra o River Plate, na Libertadores, jogando muito na Argentina, enfim, já é titular do time. Chegou muito bem para suprir a saída do Richard Rios, que saiu por 30, e o Palmeiras trouxe um jogador do quilate do Andrés Pereira por 10. E o que nos garante que em janeiro o Gerson não possa estar custando 16? A questão que pode travar essa negociação é: o Zenit não é o Fulham. A negociação com os russos costuma ser difícil. Os caras não têm, talvez. Ó, o preço é esse. Quer pagar? Beleza, não quer? Tem outro que pague. Obrigado, Palmeiras. Não dá pra você ficar penchichando com os russos. Essa é a informação que a gente tem. Não dá. Os caras são pragmáticos. Esse é o valor. 25 milhões de euros. Não tem? Próximo. Ah, em janeiro ele pode estar custando outro valor? Pode. Mas o próprio Zenit também não vê impeditivo para uma eventual saída do Gerson. Os caras já estão começando a... Ih, esse cara aqui, hein? Olha, precisamos recuperar o dinheiro logo. Não vamos recuperar talvez os 25 de euros? O jogador está insatisfeito, não está jogando, vai criando uma situação. Então, ó, calma. Eu vi muito palmeirense já ia lá, não vai, o Palmeiras não vai investir, etc. Calma. Muita calma nessa hora, porque é um jogador, assim, de mudar patamar de time. Andrés Pereira também, mas o Gerson é craque, gente. Craque da posição. No futebol brasileiro. O cara era titular da seleção brasileira enquanto estava no Flamengo. Aliás, uma gestão de carreira um pouco burra, na minha opinião. Um pouco burra. A gente não sabe a realidade do cara,
que envolve o staff dele, os interesses e tudo mais, a questão financeira, pô, uma proposta muito boa para um jogador de 29 anos e tal. É a terceira vez que ele tá indo pro futebol europeu e podendo voltar pro futebol brasileiro. Era ídolo no Flamengo, agora pode gerar um desgaste também, mas assim, o cara é profissional e um clube como o Palmeiras, com a estrutura que tem, com o técnico que tem, com o estágio que tem, com as possibilidades do Gerson ter uma vitrine importante como o Palmeiras para voltar à seleção, o sonho do cara é jogar a Copa do Mundo. Então pode acontecer sim a negociação e eu acredito que o exemplo do Andreas pode se aplicar ao exemplo do Gerson. O Palmeiras não contrata um jogador de 29 anos e tudo mais. Vai aproveitar aqui, é para consumo rápido. Não é bem assim. O Gerson não é um cara com histórico de lesão. Não é um cara chinelinho. É um cara que enquanto esteve no Flamengo era simplesmente top 3 melhores jogadores do Brasil. Tava na seleção. Talvez tenha feito uma escolha errada na carreira. Eu acredito. Fez uma escolha errada na carreira. De ter saído do Flamengo, onde era ídolo. Titular da seleção brasileira. Perspectiva de Copa do Mundo. E o cara foi jogar no Zenit. O Luiz Henrique e o Douglas Santos estão na seleção. É outra posição também. O Gerson não tá jogando. Não se adaptou muito bem. Enfim, várias e várias questões. Mas esse caso que o André Hernan traz, do exemplo de uma fonte do Palmeiras que disse a ele, o jogador de 25 milhões de euros e tudo mais, etc., já dando aquela arrefecida, eu teria um pouco de calma, porque o exemplo do Andreas foi igualzinho no começo do ano. Então, eu ainda tenho esperança e não preciso nem comentar muito aqui com vocês. Obviamente que vocês, como são inteligentes, sabem muito bem que o Gerson é um craque de bola e que se viesse para o Palmeiras, meu Deus do céu, faria um estrago. Já imaginaram o meio de campo com Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Gerson, aí você tem Paulinho, Flaco Lopes e Vitor Roque. Belo time, hein? Belíssimo time, belíssimo meio campo e ataque. Fala a verdade, hein? Já dá pra gente dar aquela iludida pra 2026. Vamos torcer, vamos acompanhar aí o desenrolar dessa história. Quero saber a sua opinião sobre isso. Você acredita também, concorda comigo que o exemplo do Andreas pode se aplicar a esse exemplo do Gerson? Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece do like, de se inscrever no canal e hypar o conteúdo que ajuda bastante. Demorou? Tamo junto, grande abraço. A gente volta aqui a qualquer hora pra falar mais de Palmeiras. É nóis, avante palestra!